esse é o nosso momento bíblico. E a gente vai ler aqui para vocês o Evangelho de São Lucas, né? Capítulo 16, versículo 19. É a parábola do rico e o pobre. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e dava banquete todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque este fogo me atormenta. Mas Abraão respondeu: Lembre-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele encontra consolo aqui e você é atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de você, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não acabem também eles vindo para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutam a Moisés e aos profetas, mesmo que um dos mortos ressuscite, eles não ficarão convencidos. Amém. Bom, meus irmãos, a gente até já falou dessa parábola, então eu vou colocar para vocês que, em verdade, essa parábola, ela não é uma parábola. Eu sei que Jesus, ele conhecia esse rico e esse Lázaro, que não é o Lázaro que ressuscitou, é claro, que era um leproso. E que ele foi deixado ali para tentar comer, e os cachorros vinham lamber as feridas dele. Mas, em verdade, o rico nunca se importou com ele. E não caíam migalhas onde ele estava. Então, ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele era orgulhoso, era soberbo e ele não se importava com os pobres. Naquela época, os patrões eram bem mais severos que hoje. Então, ele, quando desencarnou, primeiro o Lázaro, como ele era um homem puro, não fazia mal para ninguém, estava ali sofrendo, e ele era uma pessoa que acreditava em Deus, ele foi salvo. Porque Abraão já estava salvo, já estava na luz. E lá foi permitido
que o rico visse o Lázaro lá em cima, junto com Abraão. E então ele pede um consolo. Aí, como não tem jeito, ele tem que ficar e tem uma distância que é intransponível para quem está num plano, numa dimensão, o outro está na outra dimensão. Então, ele estava reclamando do tormento, estava achando horrível uma pessoa que era acostumada com o prazer, com a alegria, com a festa, com o que era bonito, e de repente estava num lugar horrível, no maior tormento. Então, ele ainda insistiu e pediu para que avisassem os irmãos dele, que viviam do mesmo jeito que ele vivia e certamente viriam parar aonde ele estava. Mas Abraão falou que eles tinham Moisés e os profetas, né? Até então, Jesus contando esse quadro todo ali para os judeus. E eles eram todos judeus, incluindo o rico e o Lázaro. Então, né, eles tinham, até então, era os Moisés e os profetas, ainda não tinham o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus, que estava sendo construído nesse momento. Então, Abraão responde que as pessoas já têm, hoje nós temos, além de Moisés e os profetas, nós temos o Evangelho. E muitas pessoas jogam o Evangelho fora como se não fosse nada. Não se importam. Por isso que ele disse, mesmo que um ressuscite dos mortos, eles não vão acreditar, porque isso aconteceu com Jesus. Ele morreu e ressuscitou, e mesmo assim, eles não acreditaram. E muitos seres humanos continuam não acreditando, ou colocando em dúvida, ou então vivendo a vida do seu jeito, como o rico vivia. Não tem problema nenhum, Deus nos deu o livre-arbítrio e cada um pode viver a vida aqui do seu jeito. Se pisar na bola com a lei dos homens, vai preso. Dependendo, se ofender ou se maltratar alguém, pode ser morto por alguém. Então, é o livre-arbítrio, é a escolha. E a pessoa faz o que quer aqui nesse mundo, lembrando que tudo tem um preço. E aquele preço, mesmo que ele não tenha aparentemente ferido as leis dos homens, não tenha sido preso, não tenha cometido crimes aparentes, ele cometeu crimes em relação ao amor, à verdade e à justiça. Não foi amoroso, não foi verdadeiro e não foi justo. E se refere ao rico porque é mais difícil para quem é rico ser amoroso com os seus funcionários, principalmente, ser justo e ser verdadeiro. Então, são condições que associadas acabam dificultando a pessoa de ser amoroso, verdadeiro e justo. Então, o alerta é que muitas vezes chega alguém e diz assim, ó, Deus mandou te dizer tal coisa. Segundo o que Jesus está falando, Deus não manda dizer nada, não. Isso geralmente é iniciativa da pessoa que, por algum motivo, por algum impulso, ela se sente e às vezes ela tem até alguma conexão, mas Deus não manda dizer não. Porque Deus
nos informa que aquilo que a gente precisa saber a respeito dele está escrito, está na palavra. Então a pessoa precisa entender, se comprometer com a palavra, para que assim ela possa então agradar a Deus e estar lá em cima junto com Ele. E esse é o motivo pelo qual nós nos reunimos todos os sábados para louvar a Deus Jesus e a Virgem Mãe da Conceição, que são a luz, e Jesus é quem nos dá a salvação. Então, nós estamos aqui para que Deus tenha piedade de nós, veja o nosso esforço e nos leve para lá, para cima. Porque a gente sabe, Jesus está avisando, que quando morrer, vai para um lugar. Ele definiu aqui um que subiu e um que desceu. Mas assim é. E tem pessoas que não acreditam. Ah, eu não acredito, não é bem assim. Pois bem, vai descobrir quando chegar no mundo espiritual. Porque isso é inevitável. Todos vão voltar para o mundo espiritual, porque de lá nós somos. Aqui todos sabemos que é só uma passagem. Amém.